Fala galera, beleza? Vou dar mais uma dica muito legal para vocês hoje. Essa dica vai ser sobre molde, tá bom? Bom, as pessoas sempre me perguntam muito sobre moldes, né? Logan, quais são os tipos de moldes que existem? Existem muitos tipos de moldes, existem vários tipos de maneiras de fazer o molde, e dessas maneiras de fazer também existem vários tipos de molde. Cada molde para um tipo de coisa, né? E uma dúvida que o pessoal tem muito, por exemplo, assim, como é que eu tiro um molde de uma figura que tem 4 patas, um animal? Como é que eu tiro um molde, por exemplo, de uma figura com uma peça como essa, né, uma máscara do Jason? Como fazer um molde para sempre sair certinho? Então, durante esses 20 anos de experiência aí, me ferrando bastante, apanhando bastante de material, sem informação, fui descobrindo maneiras e maneiras e maneiras, e eu trago para você hoje, então, uma maneira para você fazer isso aqui. Esse tipo de molde, que eu uso para fazer máscara, eu uso para fazer algumas coisas, até alguns tipos de lenço às vezes, capa, alguns tipos de coisas assim para ficar bem fininho, bacana. Eu uso um molde que eu apelidei de molde sanduíche, tá bom? E no tempo que eu criei isso aqui não tinha no mercado nenhum tipo de metodologia, não tinha vídeo, não tinha apostila, livro, não tinha nada, eu tive que aprender na raça, então eu sei o quanto é difícil às vezes você querer desenvolver uma coisa e não consegue por causa de problemas técnicos. Então vamos resolver esse probleminha hoje aí. Então a primeira dica que eu vou te dar. Você vai pegar, por exemplo, a máscara, um exemplo, a máscara, a capa do personagem, alguma coisa, você vai fazer a parte de baixo dele até a borda, tá vendo? Até a bordinha da lateral. Que nem, por exemplo, nesse caso aqui, ó, os furos menores eu não deixo aberto. Eu deixo só o caminho dele, só um comecinho, só com a ferramenta, para depois eu furar com a ferramenta ou furar com uma broca bem fininha com a retífica. Mas o olho eu coloco plastilina dessa forma, tá vendo? Tampando ele de baixo para cima, para que ele saia todo o orifício, tá? Eu não aperto muito a plastilina até ela vazar pelo olho assim, porque aí fica horrível para você tirar a rebarba. É só o suficiente para fazer assim. Então você faz a cama do molde bipartido normalmente, tá? E aí você faz a pinagem, faz a canaleta. Essa canaleta nesse caso aqui, ó, eu te aconselho a fazer uma canaleta até um pouco mais larga e mais funda. Aquela canaleta com a ferramenta que eu faço em volta, mais larga e mais funda, para travar mesmo a peça, para não ter como a resina escapar. O grande segredo desse molde sanduíche é a resina não ter para onde escapar. Então se você faz um encaixe bem fundo, não muito fundo também, mas bem fundo, para o molde de cima encaixar bacana, para a resina ficar aqui e não sair, top. Então o que você vai fazer daí? A dica. Você vai pegar o molde depois de pronto, vai tirar a máscara, então um lado dele você vai ter um lado assim, né, convexo, né, que seria a parte de baixo, né, da máscara, seria isso aqui. E o lado de cima que seria a parte côncava do molde, que vai fazer isso aqui no molde. Então ele vai encaixar assim e usa um silicone bom, que não seja muito molenga, para ele não ceder. O que você vai fazer daí? No silicone, no molde, na parte do molde que for côncava, que for o buraquinho, ou seja, a parte do molde que for a parte, né, da frente da máscara ou da capa, você vai colocar uma quantidade de resina até a mais, bem mais, por exemplo, do que você usaria para fazer a máscara. Aí você despejou e você pincela essa resina tudo lá antes, pincela um pouco a resina dos dois lados do molde, tanto nesse lado como nesse lado, você vai pincelar, enche um pouco mais esse molde, pega a parte de cima do molde, que ela é assim, né, ó, e vem com isso aqui, com uma resina, bastante resina, e aí senta ele ali. Dá uma apertadinha de leve nas beiradinhas, para as beiradinhas ficarem... Como que eu sei que isso vai funcionar? Se eu apertar demais esse molde, ele vai expulsar a resina do meio dele, vai dar uma bolha de ar no meio, vai dar um monte de problema no meio, não vai dar. Se eu não aperto tanto esse molde, ele vai ficar meio separado, vai dar uma baita de uma rebarba e não vai pegar a impressão direito do seu molde. O silicone ele tem que fechar bonitinho, certinho, mas sem pressão, tá? Geralmente eu pego alguma coisa com um pouquinho de peso, um peso leve, e coloco em cima do molde, um peso até um pouquinho maior, e vou lá e deixo um peso um pouquinho maior, que é para ele chegar, porque a resina faz aquela pressão, eu deixo ele chegar. E eu só abro esse molde quando está 100% curado, tá? Que aí é mais fácil para tirar, para ele não rasgar e não quebrar, porque ela sai muito molinha do molde. E geralmente as rebarbas que isso vai dar, esse tipo de molde dá a rebarba. Esse tipo de molde, por exemplo, aqui, eu sempre tiro a rebarba depois de seco. Tá? Eu nunca tiro a rebarba com ele mole porque ele pode quebrar, tá bom? Então fica a dica para você desse tipo de molde, é bem fácil de fazer. É sanduíche porque você põe molde, resina e põe o outro molde. Logo, daria para encher isso aqui, se fosse fazer uma canaleta de entrada, de ar, até dá, você poderia pegar uma seringa e apertar a resina para ela entrar e sair para o outro lado, mas mesmo assim você corre o risco de dar bolha.
Essa maneira de você pincelar os dois lados primeiro com a resina catalisada, encher bem o molde, depois você apertar até a resina transbordar um pouco mais, ela garante que vai sair, tá certo? O seu molde intacto e perfeito. De 10 que eu tiro 10. Nunca tive problema com esse tipo de coisa, tá vendo? Olha, a máscara sai perfeitinha, nunca tive problema para tirar, tá? Tá vendo? Estou usando uma resina com um pouco de monômero, com um pouco de carga, ou seja, não é uma resina pura. Se for resina pura é melhor ainda, porque ela tem menos retração, menos perda, né? Menos problemas. Mas eu estou usando uma resina ainda com carga e com monômero, tá? Então, lembrando sempre dessa parte, que isso é muito importante para vocês, tá bom? Então fica a dica de hoje para você aí, lembrando que essas dicas como essa, dicas de pintura, dicas de escultura, dicas de modelagem, dicas de desenho, pintura de peças, dicas à vontade de como fazer ferramenta, etc. Tem um monte de coisa no canal. E se você quer aprender de maneira profunda daí, não só como dica, se você quer aprender de maneira profunda toda a parte de escultura, é só você acessar no link abaixo, www.cursodeescultura.com, tá bom? É um curso dinâmico, um curso progressivo, um curso que ele vai progredindo, né? Um curso progressivo porque ele vai, né? Ele vai aumentando as cargas de conteúdo mensalmente ou trimestralmente. Eu coloco, às vezes, pode ser um conteúdo que eu coloco uma vez por mês, pode ser que eu fico 3 meses sem postar, depois coloco 3 conteúdos de uma vez, mas a ideia é que sempre haja conteúdo suficiente como se fosse mensal, tá bom? Então fica essa dica para você aí, dá uma acessada aí, e se você tem dúvidas, é só você colocar nos comentários que eu vou lendo e vou fazendo alguns vídeos de acordo com os comentários, tá bom? Então galera, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Amanhã eu volto com mais algumas dicas para você, fechou? Galera, brigadão, fiquem com Deus, saúde, sucesso para vocês aí. Até mais, valeu!